Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa Tudo bem tarde, com você? tudo bom? Passado o susto? Passou o susto? Ainda um pouco assustada. Bruno, meu colega, parceirão, tudo bem? Boa Boa tarde, boa tarde. tarde. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos da sala. Vamos Ó, já debater mais uma hora de suma importância aí, que é a questão da consciência negra, né? olha, Fernanda Jucá já estava aqui cedinho, o pessoal está chegando cedo. Eu sinto, sabe qual a sensação que eu tenho quando eu olho assim, as pessoas que vão chegando antes, já marcando lugar na sessão. Assim que eu sinto. Eu fico imaginando a pessoa sentada. Sei que não estarão fazendo isso porque a grande maioria, em horário de trabalho, às vezes no horário de aula virtual, fazendo outras coisas. Se são algumas iguais a mim, estão lá postando atividade para o aluno, abrindo e-mail, respondendo WhatsApp, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu gosto de imaginar que vocês estão com um baldinho de pipoca, comendo uma coisa gostosa e participando da sessão do CEPED, é assim que eu gosto de imaginar. Meu imaginário. Então, pessoal, agora à tarde nós teríamos a live com o tema Reflexões sobre representações pretas e armação dos búzios, com o professor Walter Marcelo, né, juntamente com a Elizabeth Fernandes, do Quilombola da Bahia Formosa. Só que o professor Marcelo teve um imprevisto, ele precisou se ausentar, teve que, não sei se foi ao Rio, foi fazer alguma coisa assim, né? Então ele pediu desculpas, não poderia estar presente. E a Fernanda já havia sido convidada para participar conosco. Só que na hora de arrumar as coisas, né, a gente reduziu a semana. Vocês sabem que a gente faz uma semana e mais 2 dias da semana seguinte. A gente precisou reduzir por conta dos feriados e tudo. E a Fernanda participaria conosco numa outra live, dividindo, né, a apresentação. E como as coisas são boas o tempo todo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A Fernanda já tinha todo o seu material preparado, então ela vai assumir a live agora da tarde, como já estava previsto anteriormente. Obrigada, Fernanda, pelo aceite. Eu sei que é um pouco corrido, tumultuado, mas professor é assim, gente, tem que estar sempre com uma carta na manga, cartola cheia de cartas. Não tem É como verdade. escapulir, né, Foi um Fernanda? susto, mas estou aqui. Para quem não conhece ainda a Fernanda, eu não achei aqui, Fernanda, eu achei melhor nem procurar, porque eu ia acabar ficando enrolada, a ficha, né, de cadastro da Fernanda como formadora, que já participou aqui do CEPED. A formação dela tem um nome que eu nunca consigo falar, eu sempre erro. É Tecnomista. tecnomista. Gente, eu acho isso o máximo. Quando eu conheci a Fernanda, eu já até comentei aqui com vocês, né? Foi assim, um aprendizado tem sido a cada dia, porque a gente acha assim que trabalhar na biblioteca, ou desenvolver um trabalho da biblioteca, é uma coisa comum, uma coisa fácil de fazer, né? Tem técnica, tem formação para isso, né? E a Fernanda está lá na Secretaria de Educação, desenvolvendo esse trabalho, coordenando as salas de leitura da nossa rede. Esse ano já inovou bastante, apresentando os livros virtuais para a gente, mostrando uma biblioteca virtual, trouxe conhecimento que também não era de conhecimento nosso, do cuidado de usar livros, mesmo que sejam virtuais, né? Do direito a... Como que é o Direito nome, autoral. Fernanda? Direito autoral, né? E nos deu muitas dicas. Várias pessoas depois entraram em contato, pediram o contato da Fernanda para saber se poderiam usar determinados livros ou não, que nós podemos ter processados se não utilizarmos os livros que estão disponíveis para o uso, né? Então, são informações importantes. E hoje a Fernanda está aqui também para compartilhar conosco com o tema da live que ela trouxe sobre o trabalho de leitura e literatura, e ela vai fazer a apresentação dela, tem muita coisa para compartilhar, e o Bruno, eu e Bruno aí vão ficar dando pitaco, né? Porque eu sou curiosa, você já sabe, né, Fernanda? Eu sou curiosa. Olha, quando eu estava vendo o seu material, Fernanda, eu achei tão bacana, porque eu pensei em vários livros que eu já vi, né, e muita coisa que tem sido publicada atualmente, né,
eu me sinto assim envergonhada da época que atuei como professora na educação infantil, porque, claro, tudo bem que a lei foi de 2003, né? Acho que é isso, 2003, não é isso? Isso, E eu falei, 2003. gente, Exato. que vergonha, quanta coisa errada a gente fez na sala de aula. A gente fez muita coisa boa, mas realmente a gente não tinha cuidado na seleção do material de leitura, a gente não tinha o cuidado, né, de fazer exposições nos murais, usar essa diversidade Nossa, toda. A gente não vergonha é tinha esse você ter cuidado. entendimento e não querer mudar. A gente É não sabe, verdade. quando a gente não sabe, a gente não tem como pensar diferente, né? A gente não buscar o conhecimento, a gente não tem como fazer diferente. Por isso a importância da lei, né? Exatamente. De mostrar a gente que tem que ser feito de outra forma. Você entendeu que você errou e você está fazendo coisas que modifiquem isso. E eu acho que o importante é isso, é a gente entender o erro e reparar. E a lei está aí para ser aplicada, né? Como disse uma das nossas palestrantes, a gente, infelizmente, precisou da lei para compreender isso, né? Mas se teve que ser assim, estamos aí para aprender, né, com a Fernanda e com o Bruno, de como colocar em prática a lei, e a Fernanda vai falar sobre isso hoje. Olha, minha amiga, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o CEPED é nosso. Ah, deixa eu dar uma boa tarde, quem está aqui, eu já ia esquecendo, não posso esquecer. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto é difícil as pessoas conseguirem separar um tempo para participar da formação. É realmente desafiador, a gente precisa se esforçar, né? Porque as atividades do dia a dia, elas acabam nos tomando. A Carla Jucá... Carla, eu quero te conhecer, tá? Eu quero te conhecer. A Simone Couto eu já conheço, mas a Carla eu quero conhecer, porque a Carla... a carteirinha, eu vou criar um prêmio CEPED, porque ela participa de todas as sessões. A Carla, a Cláudia Braz, a Carla fez vários comentários aqui, né? Acredito que vai poder contribuir bastante, porque ela trabalha com turmas de pré-escolar, e é um espaço que a gente pode trabalhar muito a literatura, né? Porque a gente tem bastante tempo para isso. A Gessiane, a Claudirene, a Alessandra, Jane, Ernesto está aqui também, esteve de manhã, Rélica, diretora lá do João José de Carvalho, do José Bento, né? Maria Luísa, Simone Pepe, estava com saudade de você, Simone Pepe, não te vi? O Márcio Souza, Kátia Agura, Janaína Santos, Angélica Ferreira, Renata Pinheiro, Simone já está aqui, ó, batendo cartão, a Sandra, Marcelo Vieira, Líbia, Betina, Jaqueline Santos, Val estava de manhã também, Fabi, que estava de manhã também, Lucimar, Vanusa Chaves, Ana, alguns nomes eu vou memorizando, Roseli Rodrigues, Thalita, Márcio, Lúcia Almeida, Luciana Sampaio, Edivane, Suelen, Alessandra, olha quanta gente já está aqui. Ana Ribeiro, Tairine, Marilei, Adriana, Patrícia Vieira, Jaque Porto, Luciane, Nice, Igor, já tem muita gente. Pessoal, seja bem-vindo para mais uma sessão. Mônica está aqui também, esteve de manhã, seja bem-vinda. Olha, pessoal, acredito que a gente vai ter uma tarde bastante proveitosa, tá bom? Fique à vontade, Fernanda, Bruno. Obrigado. Eu preparei uma apresentação falando sobre a lei, né? Essa lei que a gente citou, a 10.639 de 2003. Ela tem uma atualização, né? O Bruno vai me ajudar com essa atualização. E separei alguns dos autores mais expressivos brasileiros que tratam do tema. Tanto eu ia separar por segmento, mas acabei não separando, porque tem autor que faz um livro infantil e daqui a pouco também faz um livro mais voltado para o estudo mesmo da cultura afro-brasileira, então não encaixava muito fazer essa divisão. Então eu deixei, no modo geral mesmo, pelo 10 autores brasileiros, né? Mas vamos considerar a lei primeiro. Ela foi aprovada em 2003,
e ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana afro-brasileira, tendo em vista a importância da literatura na construção do saber e da identidade do povo, né? E está incluso no currículo das aulas de português e literatura afro-brasileira africana. A gente sabe que a influência, né, e a importância da construção da história do Brasil, de inúmeros escritores, né, que são considerados afro-brasileiros, que contribuíram nessa literatura, né? A história do negro no Brasil, em sala de aula, geralmente ela é tratada somente na história dos escravos. A gente tem pouco relato, né? Não que a gente tenha pouca história, mas a gente tem pouco registro dessa história dos negros, se não for nessa questão escravista. Então, é importante a gente reconhecer a cultura, a literatura, o ensino, né, da literatura afro-brasileira nessa formação da identidade, principalmente nas crianças, para esse pertencimento, né, para eles verem que tudo era tão tratado como de negro ser ruim, né? Eles falam do cabelo, eles falam da cor, da integridade do negro, tudo eles eram considerados como ruins. Então, isso eu acho tão importante para as crianças, principalmente, para a formação deles. Sobre a nova lei, Bruno, por favor. Exatamente, hein? Bruno congelou para mim. Aí, a Lei 11.645, na verdade, ela veio 8, foi uma complementação para trabalhar a questão indígena também, né? Porque não só o negro no Brasil sofre preconceito, né? A estrutura administrativa do Brasil, ela foi planejada e organizada para deixar o negro de fora de algumas ações, praticamente todas as ações, né? Porque o negro não precisava pensar. Então, essa estrutura, infelizmente, traz uma herança escravista até hoje. Então, infelizmente, foi necessário também criar-se a lei, né? Não deveria ser dessa forma, mas uma medida que está compensando, né? Não com todos os avanços que precisamos, mas está compensando aí, pelo menos, trabalhar a cultura negra na unidade escolar, tendo ela pública e privada. Então, quando torna-se obrigatório, né, o ensino de história na escola pública e privada, é um pouco até complicado trabalhar isso na questão da escola privada, né? Quando você vai implementar essa lei, tentar trabalhar essa lei em determinadas escolas, os colegas que estão assistindo aí sabem dessa particularidade, você tem uma certa resistência também em trabalhar essa cultura. Então, isso aí é estrutural também na limitação da lei, infelizmente, né? A lei está aí, tem que ser debatida, tem que ser trabalhada, devemos avançar, mas, infelizmente, o sistema estrutural da educação nos limita, muitas das vezes, a desempenhar um trabalho que realmente necessitamos. Um trabalho que é de suma importância, que é trabalhar a realidade do município, é trabalhar a questão quilombola, por exemplo, a armação dos Búzios, né? Tem 2 quilombos, e fazemos aí, junto com a Secretaria de Educação, um trabalho para despertar nos alunos um sentimento de pertencimento. Claro que a pandemia contribuiu também para limitar esse trabalho, né? Devido por ser presencial, visita aos quilombos, a saída de campo, depende de toda uma infraestrutura. Mas estamos caminhando para despertar nesses alunos um sentimento de pertencimento, valorizar a sua cultura, valorizar a sua história. E se o aluno ele não conhece a sua história, como vai ser preservado? Por isso é importante tanto trabalhar a 10.639 como a 11.645, né? Que trabalha também a questão indígena, que não só o negro sofre preconceito no Brasil. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque algumas pessoas não viram a mensagem inicial, né, da ausência do palestrante Walter Marcelo, né? Ele precisou se ausentar, nos pediu desculpa, que vai estar numa outra oportunidade. A Fernanda participaria com um outro palestrante, e aí, tendo em vista que o Walter Marcelo não poderia estar presente, a gente deixou ceder o espaço, a Fernanda vai utilizar o espaço que a gente já havia feito o convite para ela. Enfim. E essa lei que a gente está comentando, e que amanhã também será uma live à tarde, vai tratar do tema, o que mudou depois da lei 10.639 de 2003, essa que a Fernanda vem apresentando. Fernanda, não só você, né, mas a gente fica assim, não é uma lei que tem apenas 2 artigos, né? A 10.639 de 2013, ela é mais ampla,
né? E depois, percebendo, né, como o Bruno falou, a falta de inserir também a questão indígena, é que foi promulgada a lei de 11.645, de 10 de março de 2008. Ela tem apenas 2 artigos, eu vou ler aqui muito rápido para vocês, porque, na verdade, ela vem apenas complementar essa lei de 2003, tá? Então, a lei 11.645, ela altera a lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, modifica a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, porque a questão indígena não foi prevista na lei, né? E aí ela tem 2 artigos e vem dizendo que o conteúdo programático, né, que se refere a este artigo, incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, né? Que a formação brasileira também perpassa a lei dos negros e dos povos indígenas, né? A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Então, essa lei veio ampliar, tá bom? Só para a gente poder situar quem chegou aí depois e perdeu a explicação do início. Pode ficar à vontade, Marta, Fernanda. Oi. Marta, só a complementação da questão das leis, parece que no Brasil tudo é feito gradativo, né? Vamos colocar uma lei para trabalhar a questão do negro, né? Agora vamos complementar com o índio, ou seja, a nossa pluralidade cultural parece que é feita de forma muito limitada, vamos fazer um pouco a cada ano, para pequenos grupos, infelizmente. Então, eu vejo que assim, não tem um grupo pensante com as políticas públicas sociais que inclua, de fato, essas medidas para se possa trabalhar de forma mais avançada. Tudo é gradativo, verdade. Tudo é limitado, tudo é contado. Então, devemos romper essa narrativa. É verdade. Pode ficar à vontade. Agora eu vou falar sobre alguns autores brasileiros, né, e as suas obras. Vou começar pelo Joel Rufino dos Santos, que ele foi um historiador, professor e escritor, e ele é um nome de referência no estudo da cultura africana no nosso país, e ele é de origem de Pernambuco, né? Ele, entre tantos livros dele, eu separei esses 3. Eu gosto de África, que fala de lendas e mitos da cultura negra e transforma. Ele faz uma junção, faz 7 historinhas, né? Tem também o Zumbi, né, que dispensa a apresentação, né, a biografia desse líder importante de resistência, né? E o Saber do Negro, que é um tema dividido em 3 pontos, que é a luta contra o racismo, a rebeldia nos escravos, né, nos quilombos, e a marginalização dos descendentes. Segundo ele, né, tudo isso tem a ver com a história do negro no Brasil, e é sempre uma visão parcial e ideológica nesse título dele. O próximo autor é Lima Barreto, né, esse é mais antigo, ele faleceu em 1922. Ele era filho de ex-escravos, ele nasceu no Rio, morou no subúrbio, mas estudou numa escola politécnica, e ele era o único negro da instituição, né? E ele, segundo o Otávio Ianni, ele foi o fundador da literatura afro-brasileira, né? E como destaque dos duas obras dele foi Clara dos Anjos e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que não necessariamente, às vezes, os temas não têm personagens negros, né? Eu, particularmente, eu não me recordo se o Policarpo Quaresma era negro. Não me recordo. Eu li esse livro, mas eu não me lembro. Tem professores de língua portuguesa aqui que podem nos ajudar nesse sentido. A Mônica Duarte está dizendo que foi o meu professor de literatura. Acho que foi o primeiro que você comentou, não é isso? Foi professor dela de literatura. Isso.
Então, temos também Júlio Emílio Braz, né? Ele nasceu em Minas, mas com 5 anos veio para o Rio. Ele é autodidata, ele se tornou escritor, fez roteiros, histórias e quadrinhos, e no total ele tem mais de 134 livros publicados. Gente, né? Dentre os livros dele, de todos, né, selecionei 3, que foi Pretinha Eu, né, que é uma história conheço, de uma maravilhosa essa história, adoro. Que ela ganhou uma bolsa de estudos num colégio que nunca tinha tido um aluno negro, e que aí ela começa a passar por discriminação, preconceito e tudo mais. Né? Na Cor da Pele, também conheço. Conhece dele também? Conheço. Nos Pilares da Identidade Brasileira, Mistura das Raças. É o dia da formatura, né, de um jovem negro, e ele discute o preconceito da cor, que muitas vezes é disfarçado naquela coisa da celebrar a mestiçagem, né? Quem nunca ouviu quando um negro se casa com uma branca, ou vice-versa, e fala que está embranquecendo a família, né? A gente escuta umas coisas do tipo que são tristes. E tem A Felicidade Não Tem Cor, que é um menino negro também, que recebe apelidos de Negão, Pelé, tantos outros, e acaba sentindo a vontade de se tornar branco para acabar com esse bullying, né, com essas gozações que faziam com ele. E aí, então, ele conhece uma menina que também é negra, uma menina não, uma boneca, né, que também é negra e que não gosta. E aí eles começam a discutir o preconceito e como lidar com ele. E temos... Olha, Peraí, Fernanda, deixa eu te falar, porque o povo já está aqui na live dizendo, quero anotar, né? Espera aí que eu estou anotando. Gente, a gente vai mandar esse material todo para vocês por e-mail, tá bom? Todas essas dicas que a Fernanda está passando aqui, como material da live da manhã, todos os palestrantes que utilizaram o material, a gente vai enviar por e-mail para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos e participar da live, comentar no chat. Eu tenho aqui agora Reginaldo Prandi. Eu fiquei um pouco receosa em colocá-lo na lista. Por quê? Reginaldo Prandi é branco. Mas ele tem... As obras dele são muito importantes. Ele ganhou premiações com elas. E assistindo a live da manhã com o professor Jalbert, ele falando sobre realmente isso, né? Porque a pessoa é branca e aí ele não pode lutar junto com a gente, né? Daquele mesmo tema. E aí eu falei, então eu vou deixar ele lá. Você está vendo, né, como a gente pensa exatamente o que ele falou, né? Como se esse lugar não pudesse ser representado por outras pessoas, né? Assim como eu pesquisei alguns autores que eu conheço de nome, que são famosos, e quando eu fui ver a história dela não necessariamente precisa ter o personagem. Ela se poderia mostrar como uma autora negra, que no caso era a Elisa Lucinda, uma obra dela que eu fui ver, e que o personagem não era negro. Eu acabei não colocando aqui por isso, porque eu priorizei os personagens e as histórias de negros, além da autoria, claro. E acabei não colocando. Por quê? Porque a história não era. Só que aí, como eu fui pega de surpresa agora pela manhã, eu acabei não conseguindo inseri-la novamente. Mas o Reginaldo Prandi já estava. Então, eu mantive. Mas, Fernanda, sim. A luta negra é uma luta de todos. Não tem essa questão, né? A luta de todos. Temos que engajar. Infelizmente, dentro da academia, você tem uma certa restrição para poder trabalhar essas questões. Porque tem até uma restrição, infelizmente, do movimento negro, quando tem outros professores brancos para debater essa questão. Poxa, o que ele está fazendo aqui? Né? Que é um preconceito também, infelizmente. É um preconceito, A pessoa tem um excelente material, um excelente trabalho para dividir, você não sabe como entrar nesse ambiente, não sabe como pisar, não sabe como abordar, porque não tem uma abertura, né? Esses espaços têm que ser mais abertos, tem que ter a democratização desses espaços para que tenha inclusão de excelentes materiais como esses que você está elencando aqui na live.
Então, aí vamos voltando ao Reginaldo. Ele é paulista, ele leciona sociologia na USP, ele tem vários livros sobre sociedade e cultura brasileira. Ele, em 2001, recebeu premiação pelo MEC, pelo CNPq, e recebeu o prêmio do Érico Vanucci Mendes por sua contribuição na preservação da cultura afro-brasileira. Quando eu li isso, eu falei assim, eu não posso deixar ele de fora pela cor da pele dele. Não tem como. Esse Xangô, é Xangô o nome do livro? Tem Xangô e tem o Então, esse eu conheço. Xangô Trovão. Isso. Vou falar um pouquinho sobre eles. Ele, por esse do meio, o IFA, o Adivinho, ele ganhou um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil como o melhor reconto, né? Então, vou começar aqui pelo primeiro, da Aimó, que ela é uma menina nascida na África e ela é trazida para cá, para o Brasil, como escrava. E ela, de repente, acorda em um lugar que ela não conhece, habitado pelos orixás e pelos espíritos dos mortos que aguardavam o renascimento. E ela não sabe mais o próprio nome, nem lembra da própria família. Tudo que ela quer é voltar para casa, mas aí vai ter que... aí parte uma jornada, né? E ela tem que acompanhar as aventuras vividas pelos orixás. Essa é a Aimó. E Ifá, o Adivinho, que é esse que ele foi premiado, né? Ele tem um conjunto de personagens e costumes de modo de agir no universo cultural africano, que se tornou parte da diversidade brasileira, né? Conta a história do adivinho chamado Ifá, que joga búzios e desvenda o destino das pessoas. Um dia a morte chega irritada, que Ifá se intrometeu nos negócios dela lá e decide acabar com ele. Então, assim, é um reconto que é interessante e importante. É bom ler. E a gente precisa variar também as leituras, né? Eu acho que a gente precisa ampliar, na verdade, ampliar as possibilidades de leitura. Eu acredito nisso. O do Xangô, acabei de ver que eu não peguei o texto dele. Esse eu não li. Você leu, né, Marta? Eu não li esse. Eu conheci da Aimó só. Cheguei a ler. O próximo autor que temos é o Ney Lopes. Ele também é do Rio. Ele é um estudioso da cultura africana e brasileira. Ele é compositor, ele é intérprete. Ele é formado em Direito e Ciências Sociais. Ele é bem diversificado. Ele fez o Dicionário Banto do Brasil, né? E agora também tem um novo Dicionário Banto do Brasil. E alguns dos verbetes desse dicionário foram parar no nosso Dicionário Roais da língua portuguesa. Dentre as obras dele, eu selecionei duas, que foi o Dicionário Escolar Afro-Brasileiro, né, que também aborda tema de escravidão, racismo e desigualdade social, e tem a biografia de personalidades negras, que se destacaram e se destacam na política, artes plásticas, religião, música, esporte, em todos os segmentos, né? E esse Dicionário Banto do Brasil, novo, né? Que também, como eu falei no texto acima também, que eu acho que eu me repeti, que ele é uma obra de referência e pioneira na investigação das línguas africanas. Ele mostra o quanto está visível a presença africana na formação do português brasileiro, suavizando o preconceito que hoje ainda pesa, né, sobre nós. É verdade. Fernanda, quando você fala da questão do português, né, brasileiro, nos remete à ideia de que a Academia Brasileira de Letras, ela foi fundada por Machado de Assis. Né? É verdade. A Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis, então um homem negro, né, teoricamente marginalizado, porque imagine pensar que um homem negro tenha fundado uma academia de suma importância, né? Um letrado, autodidata. Então, tem até uma política da questão do branqueamento do Machado de Assis, né? Para os colegas aí estejam acompanhando, porque o Machado de Assis retrata bem a questão da sociedade brasileira no século XIX, porém, um homem negro. Né? Então, destacar essa importância na produção literária brasileira também. Falando do Machado de Assis, eu acho que minha tela sobre Machado de Assis desapareceu, porque eu tinha feito uma aba para ele. Agora você falando, não... Não está encontrando. Deixa eu não, fazer... encontrei.
Deixa eu retornar lá na história do Xangô, o rei do trovão, que você comentou anteriormente, né? Principalmente para quando você disse, né, que não separou assim por idades. Eu acho bacana não separar, porque a gente também, um dos cursos que eu fiz aí ao longo da minha formação, a gente tem por hábito, a gente sabe que é correto, que auxilia muito organizar os livros por faixa etária, isso é muito importante. Mas nada impede que você leia para a sua turma, por exemplo, de educação infantil, da alfabetização até o 3º ano, livros maiores que em capítulos. Né? Eu tenho certeza que alguns professores que estão aqui no chat já fizeram isso, ler livros maiores, mais densos, organizados em capítulos, marcar o dia que vai ler, a turma fica extremamente ansiosa aguardando a leitura daquele capítulo. E o Xangô, o trovão, né, é exatamente essa história, porque ele o que aconteceu com ele? O Xangô, ele tinha a habilidade de botar fogo pela boca. Só que ele acaba, né, e isso ele usava essa habilidade para a guerra. Só que ele causou uma tragédia no meio do povo dele. E a história conta sobre essa tragédia. E a gente pode fazer relação com muitas coisas, né? Das habilidades que nós temos, o que fazemos com essas habilidades, para fim de que a gente usa nessa época que os adolescentes gostam muito e está em voga a questão dos heróis, né? Toda criança de 4, 5 anos tem um herói preferido. Eu lembro que meu filho, um dos meus filhos gostava do Batman. Qual mãe que nunca comprou a fantasia para o seu filho e ele ficava em casa o dia inteiro com aquela fantasia? Né? Só tirava para dormir às vezes. Um outro gostava do Homem-Aranha. Então, as crianças nessa faixa de idade de 5, 4, 5 anos têm o seu herói, né? E aí algumas dessas histórias nos ajudam dessa forma também, né? A trabalhar os heróis e outras possibilidades de heróis, né? É isso. Verdade. Passando para o próximo autor, esse é mais contemporâneo, Lázaro Ramos. E Bruno, a gente até conversou sobre ele, né, Bruno? Exato, exato. Fala, quero saber das fofocas, fala aí. Não é fofoca, não. É só uma babinha minha, porque eu sou muito fã. Eu também, sou muito fã. E Lázaro, ele é ator, apresentador, dublador, cineasta, escritor, começou no teatro com o Olodum, é uma simpatia de pessoa, eu acho ele incrível. Também. E fiquei mais encantada ainda com ele quando eu li o livro dele Na Minha Pele. Me fez acordar para muita coisa, assim, muita coisa sabe aquela coisa que você fala, que você nunca parou para pensar sobre aquilo. E no livro dele eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado dessa forma, nunca... Nossa, ele me fez ver com outros olhos. Então, assim, eu sempre indiquei o livro dele para várias pessoas. Todo mundo falou assim, me indica o livro. Eu falei, já leu Na Minha Pele? Leu o livro do Lázaro? Eu fiquei mais fã. Né? O livro não chega a ser uma biografia, mas conta coisas da vida dele, né? A história dele, de quando ele ainda não era ator, de quando ele era criança, mas mostra algumas situações em que ele se mostra firme em levar a representatividade dele, que ele falava, é difícil, antigamente você não tinha uma boneca negra, as bonecas eram todas loirinhas, cabelinho lisinho, enfim, e ele falou que ele não compra essa boneca para a filha dele, que a filha dele tem bonecas negras. Tudo que ele compra é relativo à negritude dele. Então, e ele falou que ele não dá presente para ninguém. As coleguinhas dos filhos dele ganham presente, bonecas negras, livros com crianças negras, tudo. Que ele falou, não, eu não vou dar uma boneca loura. Não, eu vou dar uma boneca que ela lembre que fui eu que dei. Né? E aí ele relata até numa parte do livro que ele chegou a dar brinquedo repetido, porque ele falou que compra vários e deixa guardado para quando estiver aniversário, e acabou dando coisa repetida, enfim. Então, assim, é um livro que realmente eu amei. E esses outros dois livros... Oi. Só um instantinho, Fernanda, te interromper, que o pessoal está comentando aqui.
as pessoas fazendo comentário de livros que já leram também, que a gente pode acrescentar aí à sua lista, né? Livros, por exemplo, A Menina Bonita do Laço de Fita, acredito que você conheça, uma história... Tá embaixo, vamos chegar nela. Então tá bom, então eu não vou falar agora, não. O pessoal está aqui, você está falando, e eles estão, assim, divulgando, o menino marrom, cabelo lelê, ou lelé, não sei. Tá tudo lá embaixo. Você falar, então. E aí temos esses 2 livros aqui, o Caderno de Rimas do João e o Caderno Sem Rimas do João, da Maria, quer dizer, que Maria e João são os filhos dele, né? Com Thaís Araújo. E aí ele faz, não necessariamente são histórias das crianças, mas ele faz, e o desenho corresponde às criancinhas, os filhotinhos dele. As rimas do João, sim, eu acho que tem a ver com o João, se eu não me deixo enganar, mas de Maria não, era mais para, acho que é aquela coisa do pai, né, fiz para um, vou fazer para o outro. Uhum. Aí ele fez um livro infantil e colocou o nome da filha. A próxima autora é Kilsan Oliveira. Essa Kilsan, ela nasceu em São Paulo, ela é professora da Federal do Espírito Santo, ela tem mestrado em psicologia, doutorado em educação pela USP, ela é especialista em educação especial, ela é educadora há mais de 25 anos, ela ajudou a implementar, se eu não me engano, no Espírito Santo, essa lei, né, para ajudar nas escolas do Estado a aplicar a lei do ensino da cultura africana nas escolas. E ela tem uma página, eu até botei aí o link, Rafa, se você puder conseguir clicar, que eu não coloquei aqui. Ela tem uma página e ela tem uns quadrinhos de Taió, acho que é Taió, que eu tenho aqui os 2 títulos dela, apenas 2 que eu botei, tá? Porque ela tem mais. Tem esse Omoba, a história de princesas, que são princesas africanas. Sim, conheço, maravilhoso. Ela conta o mito das histórias de Oiá, Oxum, Iemanjá, Olocum, Agê, Xalugá, Oduduá. Acho que é isso. Se eu não falei errado, é isso. E depois tem esse mundo black Black Power da Taió, e ela fez também agora o mundo black do Akins. E acho que ela tem outros. Mas nesse site dela, tem um site, eu acho que eu não coloquei. Aqui, a Rafaela colocou aqui para o pessoal, colocou o link aqui. Mas a gente vai enviar por e-mail também. Então, eu não consegui botar no... eu acho que eu consegui colocar no Black Power da Taió. Você clicar, eu acho que vai direto para a página. Ela tem uns quadrinhos muito interessantes em que ela faz relatos, né, de histórias. E aí, eu até mandei para uma amiga minha, isso, desce por favor, Rafa, lá embaixo tem uns quadrinhos. Até eu mandei para uma amiga minha, porque tem, acho que um trabalho na escola, acho que esse primeiro quadrinho, Rafa, se conseguir abrir. Gente, coisa linda! Que coisa linda! É muito delicado as tirinhas delas, das rainhas. Né, porque acho que se eu não me engano, mais ou menos, né, eu não estou conseguindo ler, está muito pequenininha aqui para mim, mas a filha vai fazer um trabalho da escola e a professora não aceita as rainhas que ela coloca. Né, eu acho que é uma coisa mais ou menos isso. E aí a mãe mostra as rainhas, né, da história delas, né, e ela falou, a professora que se enganou, mãe, não fui eu, a professora que se enganou. E eu achei de uma delicadeza tão incrível assim para as crianças. Eu até falei, minha amiga, sério, entra nessa página, vê todos os quadrinhos dela, compra livro dela, porque eu achei ela incrível. Muito linda. Eu vejo também, Fernanda, que tem um pouco de resistência a autores negros
um preconceito com a literatura africana, que muitas críticas são feitas também porque muitos não conhecem, né? Quando tem uma live dessa, que tem uma abertura para divulgar esses trabalhos, é de suma importância, porque você tem um embasamento, você tem um conhecimento ali. Agora, quando você não tem esse conhecimento, você faz uma crítica sem conhecer, isso é muito grave. E esse preconceito com autores negros é muito sério, porque coloca o negro como um incapaz, não tem a capacidade intelectual de produzir um material ali, né? Exatamente. Então, quando você pega um livro, o autor negro, poxa, fiquei surpreso, eu não sabia que ele poderia produzir esse material, né? Como se o negro fosse, o estereótipo do negro fosse somente algo negativo, né? A questão da fome negra, peste negra, nuvem negra, a coisa tá preta. Esse então, é outro slide, Bruno, não estraga. Isso é muito... A Bruna já está antecipando. Não, tudo bem. Não, tudo bem, desculpa, eu não falei. Nada, eu tô brincando. Perdão. Então, valorização da cultura negra, né? Exato. Compartilhar conhecimento. É interessante esse material que a Fernanda trouxe, esse comentário que o Bruno faz, porque colocar a legislação em prática é isso. Né? Às vezes a gente fica esperando uma coisa muito elaborada. Não. Bom, gente, eu faço assim para mim, tá? Vou dizer para mim como funcionou para mim, né? No momento de escolher os livros, no momento de escolher a proposta, né? De ter buscar variar mais, buscar integrar outras possibilidades e não ficar tão fechado naquilo que é comum, naquilo que a gente sempre fez, nos livros que a gente já conhece, né? Inserir no cotidiano escolar, no programa, nas atividades, nos projetos, essa variedade, diversidade de material que a gente tem disponível. Esse é o objetivo. Porque às vezes a gente fica assim, vamos fazer um projeto para trabalhar a lei. A gente já conversou sobre isso aqui em umas sessões mais atrás, né? Claro, importante fazer projeto, não é disso que eu estou falando. Mas se no dia a dia, nas ações cotidianas, a gente precisa ir atualizando o nosso material. Esse é o objetivo, né? E outra coisa, Bruno, você falou sobre a resistência de usarem esse material. Uma coisa que também acontece é que, como eu falei, esse Omaobá, que fala de 6 mitos, que são Oxum, Iemanjá. Então, muitos não querem tratar o tema por acreditarem que estão falando de uma coisa religiosa, de uma cultura de que eles não acreditam. Só que não é só questão de não acreditar, é questão de que é uma história. Né? Você pode não acreditar, pode não ser a sua religião, mas aquilo ali é uma história de um povo e que é necessário ser tratado. Exatamente, essa nossa pluralidade cultural é até um pouco incoerente no comportamento da nossa sociedade, né? Às vezes ela faz uma crítica a um livro desse, mas no Réveillon ela vai para a praia e pula 7 ondas. Né? Qual é a referência? Né? Sem conhecer de fato a cultura africana ou a religiosidade matriz africana, mas no final do ano está ali por ano. Nada contra, né? Cada um com as suas características. Mas, assim, exatamente. Então, isso gera um pouco de incoerência. Eu vou querer que faça uma crítica e chega no programa e eu tenho esse comportamento. Como que a nossa sociedade comporta assim? É necessário a leitura, é necessário quebrar esse estereótipo, sim. É necessário avançar nessas questões e debater. Não ter medo, não ter receio, né? E quando você debate com conhecimento, com informação, com embasamento, é difícil, né? É difícil ter assim, uma resistência. Você tem que estar embasado. Então, é necessário esse conhecimento. É verdade. Então, vamos partir para a próxima, de Jamila Ribeiro. Acho que todo mundo já ouviu falar de Jamila. Já. Jamila passa agora na nossa televisão falando sobre a urna eletrônica. Falando sobre o voto. Ela, além de em defesa dos negros, ela também é feminista. Ela é filósofa, ativista social, professora, escritora, uma mulher incrível também. Ela denuncia violência e desigualdade, principalmente contra os negros e contra as mulheres. De livros de Jamila, nós temos Quem Tem Medo do Feminismo Negro, O Pequeno Manual Antirracista, e também o Que é Lugar de Fala, que esse eu nem vou falar, que o professor já falou mais cedo. Mas o Pequeno Manual Antirracista, ela trata temas como racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos.
E ela divide esse livro em 11 capítulos e traz reflexões muito importantes para quem quer se aprofundar no assunto. É bem legal esse livro, eu adoro. Ô, Fernanda, eu estou vendo aí seu material acompanhando, as pessoas aqui no chat adorando, curiosíssimas, já fazendo listinha de compra de livro. E você vê como, hein, Bruno, como é comum, né? No momento que a gente vai selecionar livro para trabalhar na escola, ou quando o diretor pede, faça uma lista de livros que a gente possa adotar, comprar, que às vezes tem uma verba, né? A gente nunca seleciona esse tipo de livro, não é mesmo? Exatamente. E agora não vai ter mais motivo para isso, né? Porque Fernanda vai enviar esse material para a gente, vai ser mais fácil. Alguns eu já me apropriei, porque eu percebi, né, que a minha biblioteca estava muito branca, né, e que eu precisava melhorar a minha leitura. Né? Gente, eu vou dizer para vocês, quem está acompanhando desde segunda-feira, não sei vocês, eu estou sendo, a utilizar um termo da psicanálise, eu estou sendo atravessada literalmente por esse tema, gente. Eu fico aqui assistindo, anotando 1000 coisas, repensando tanta coisa que vocês não fazem ideia. Como a gente reproduz o que já está aí e que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa aprender. A fala do professor de hoje de manhã, de eu perceber que eu sou mulata, que eu sou mestiça, né? Além de ser parda, eu sou tudo isso, eu posso ser o que eu quiser, independente da cor da minha pele. Gente, eu estou impactada, só quero dizer isso para vocês. Não sei vocês, não vamos sair os mesmos depois dessa semana. É uma coisa difícil da gente sair, né? Assim, a gente já está acostumada com aquilo e você desconstruir isso é muito complicado. É difícil. Eu estou sendo atravessada. Não vou chorar não, tá, gente? Eu chorei tudo ontem. E chorei mais ainda depois que eu vi no vídeo que eu chorei. Aí que eu chorei mais mesmo, fiquei morrendo de vergonha. É interessante, uma complementação quando você fala da estante está muito branca, né? A Djanila, quando fala da questão do lugar de fala, reiterando a que a Fernanda está complementando aí, ela fala essa questão mesmo, por que só o negro tem que falar do negro? Por que só a mulher tem que falar da mulher? Por que o homem não pode falar da mulher também, escrever sobre a mulher? Por que o branco não pode falar sobre o negro? Né? O lugar de fala é isso, né? Todos têm a voz. Eu acho que isso se tornou uma coisa assim por não conhecimento, realmente. Porque também, às vezes a pessoa que quer falar não tem conhecimento. Então, aí ela fala e acaba falando uma besteira. Então, quando a pessoa está falando com conhecimento, é outra coisa. E aí, só que agarraram essa expressão lugar de fala como excludente, uma forma de excluir aquele que não é excluído, sabe? O excluído querendo excluir alguém. Eu entendo das vezes dessa forma. Não tinha pensado nisso. Ó, tá filosofando, hein, Fernanda? Tá Conhecimento versus informação, né? Que temos mais informações que conhecimento, principalmente com as mídias sociais hoje. Né? Tem aquela informação pronta ali e você sai divulgando sem ter um embasamento, sem ter um conhecimento científico de fato, né? É verdade. Ó, Bruno, a Mônica Duarte está dizendo aqui, exato, Bruno, na UERJ, o grupo feminista está cheio de rapazes, está concordando com você, que os rapazes também podem participar do grupo de fala dos feministas, né? E tem uma resistência, tem um preconceito quanto a isso também, então temos que quebrar essas barreiras, não é fácil, hein? Mas estamos no caminho. Vamos lá. Mais uma autora. Carolina Maria Jesus. Eu não li o Diário de Bitita. Ela é uma autora, escritora, compositora brasileira e que passou muito perrengue morando em São Paulo. Eu não li o Diário de Bitita, mas eu li o Quarto de Despejo, que retrata o cotidiano dela nessa favela do Canindé. E Carolina era catadora de lixo e metal. O dinheiro faltava sempre. Ela escrevia em seu diário, com muitos erros de português. Nesse Quarto de Despejo, grande parte a gente consegue ler com os erros dela. Mas era de uma sensibilidade incrível e relatos assim de partir o coração, de deixar a gente querendo entrar pelo livro. Eu não posso ler, não, que eu vou chorar picas. Eu não posso ler, que eu vou chorar picas. Esse você vai. Mônica disse que já leu.
Mônica disse que já leu 2 vezes, já estou envergonhada, que eu tenho que ler pelo menos uma, né? Que se Mônica leu 2, eu tenho que ler pelo menos uma. É interessante, Fernanda. É incrível. Recentemente, eu acho que foi na Folha de São Paulo, no alto, uma imagem de um caminhão de lixo, e as pessoas, né, devido a essa, fazendo essa coleta também. ali, saiu um texto da Carolina, né? Saiu um texto dessa autora retratando essa questão aí como um retrocesso social que nós temos, né? A falta de políticas públicas, a falta de incentivos sociais, está tendo um retrocesso na sociedade. Então, retratou muito bem esse texto aí da Carolina Maria de Jesus. Ela que bacana, é gente. E que seria um livro a ser rejeitado, né, gente? Um livro com erros? Como assim, né? Um livro com erros de escrita? Interessante. Estou curiosa agora, gente. Fiquei curiosa. E esse Diário de Bitita mostra a luta de uma família negra nas primeiras décadas do século passado, narrado do ponto de vista de uma menina muito inteligente e interessada. Ele documenta os esforços dela ainda criança para encontrar trabalho e garantir a sobrevivência dela, da família, e manter a dignidade, né, se é que era possível. Como está difícil agora, naquela época também era bastante difícil. Mas esse de Bitita eu não li, só li o Quarto de Despejo. E por último, nós temos Conceição Evaristo, que ela também é uma professora, escritora, e também ativa nos movimentos de luta negra, e ela é mineira. Ela ganhou uma premiação, agora eu não me lembro qual, por Olhos d'Água, que trata da população afro-brasileira, né, sem meias palavras, né, mostra a pobreza, a violência urbana, tudo que a população passa. E também é um livro incrível. Esse eu não consegui ler todo. Eu trabalhava numa biblioteca, eu não terminei, tive que devolver. E Ponciá Vicêncio, que também é uma história de uma mulher negra que migra do interior para a cidade grande e motivada em melhorar a sua vida, mas é desgastada pelos preconceitos e perde a sua identidade cultural enquanto tenta lutar contra tudo isso. E abaixo tem outras obras, assim, que eu não botei a foto do autor e tal, e nem todos autores também são brancos, não são negros, mas que trataram histórias que têm personagens negros, como A Menina Bonita do Laço de Fita, como Martinha tinha falado lá em cima, esse Obax, que é de André Neves, que é a história de uma menina que percorre a savana africana. Ela conhece girafas, outros animais, e fica contando história para eles, enfim. E passa por diversidade, por pluralidade, tudo do continente africano. Tem, e eu acho que o meu não está muito na ordem aqui, o do slide, que eu tive que ajustar para poder caber, sair da sequência. O Menino Marrom, do Ziraldo, né, que eles ficam tentando saber quem que inventou que o contrário do preto é o branco. Quem que disse isso, né? Aí ele, mas eu não sou preto, eu sou marrom, o que é o contrário do marrom? Martinha tá sem som. Ah, tá. Eu tô falando que esse livro é maravilhoso, principalmente também por ser do Ziraldo, né, que traz toda uma imagem diferenciada, um desenho diferente de livro, né? Muito bacana. E a de Cora é uma menina que ela adora ir à escola, ela gosta do cabelo dela, mas ela percebe que o cabelo dela não é igual das amigas. E aí ela começa a achar que o cabelo dela não é bonito, porque não é igual das amigas. Então ela começa a precisar de um empurrão, né, de estar lá, né, dar aquele estalinho e ver que o cabelo dela é bonito sim, e que ele é bonito do jeito que é, e que ela não precisa modificar nada. No outro slide tem A Minha Mãe é Negra Sim. Esse eu tenho quase certeza, não tenho total certeza, de que ele estava em domínio público, então eu acho que ele está disponível por aí. Fernanda, então eu já vou te pedir para você dizer para a gente o que está no domínio público, para eu divulgar lá no e-mail do CEPED, pessoal. Deles, eu acho que é só esse. Que é a história de um menino que ele sofre racismo na escola
e que ele tem que desenhar a mãe, e ele pinta a mãe de preto, e a professora manda ele pintar de outra cor, e aí ele fica super chateado, porque, poxa, a professora não aceitou o meu trabalho, não achou que estava bonito só porque eu pintei a minha mãe de preto, só que a mãe é preta, né? Então, a mãe é preta. e aí ele fica chateado, como se a cor dele não fosse bonita, né? Ela achou bonito de todo mundo, só não achou dele. E aí esse é um dos relatos. Tem Amoras, que é do Emicida, se eu não me engano, ele tem um outro título infantil, mas eu não tive tempo de encontrá-lo. Que esse livro foi a partir de um rap dele, e ele resolveu fazer um livro, mas ele também é tão fofinho, é tão bonitinho. Eu achei tão uma graça. Eu tenho uma paixãozinha por livrinho infantil, assim, gente. Fazer o quê? Em que mostra a importância de reconhecer quem somos no mundo, né? E isso desde criança, da criança para sempre, né? Não é uma coisa que a gente aprende quando tem 10 anos, tem que gostar desde sempre. É verdade. E isso é uma coisa que o Emicida coloca. Histórias da Preta. Histórias da Preta, eu acho que ele está com... Eu não sei se eles fizeram uma reedição, mas eu acho que ele estava com uma dificuldadezinha de compra, porque eu acho que já estava esgotado, porque ele não é um livro propriamente novo. Mas ele fala do povo também que veio para o Brasil à força, homens, mulheres, crianças, que foram tirados da sua terra para trabalhar, que perderam a liberdade. Bem a história dos escravos e como está sendo agora, né? Agora. Com o passar do tempo, como ele se tornar depois de ser escravo, né? A herança, né? A herança escravista no Brasil. Então fala muito sobre a população negra no Brasil e a experiência do racismo. Além dele, temos o Iori. Esse eu deixei aqui, assim, o autor é negro, Oswaldo Faustino, só que ele não... O título é Descobre o Sol Descobre Iori. Você vê que é uma criança negra e o Sol também tem um Black Power. Mas a história não necessariamente trata sobre isso, é mais uma questão daquela onomatopeia, faz o barulhinho, né? Tuque-tuque, cri-cri. Então, assim, nem sempre a história precisa ser da cultura negra, falar somente sobre isso. Só em a criança estar representada na imagem, isso já é de uma importância tão grande para as crianças, que não precisa falar nada sobre cor, né? Só basta estar ali representada e já fica, para ele já é incrível. E no final eu deixei aí só para uma reflexãozinha a música de Jorge Aragão, Identidade, em que fala, né, assim, tanto dessa luta. Engraçado porque assim, eu sempre cantei, eu sempre gostei de Jorge Aragão, cantava essa música e eu nunca tinha parado para pensar na letra, sabe? Eu até brinco com as minhas amigas, eu não fiz a reflexão certa em cima dessa música, eu cantava porque era o sambinha do Jorge Aragão. E aí depois, eu buscando coisas para coisa, apareceu para mim, aí eu fiquei assim, eu ouvi a música, eu falei, nossa, que tapa, de onde esse homem tirou tanto verso bonito para colocar numa música e falar de uma coisa tão pesada, né? Com tanta sensibilidade. Bem contextualizada também, né, Fernando? Bem contextualizada. Esse samba é bem contextualizado. Quando você fala, né, do fato real de nossa história, preto de alma branca, para você, exemplo de giga, exatamente, né? A questão do elevador, né? Exato, até hoje existe, né? Um elevador social, um elevador de serviço, você não é no base disso. Então, até os prédios, né, mais modernos, a arquitetura mais moderna, você encontra isso. Uma segregação social daquelas pessoas que vão fazer o atendimento em suas casas. Ou seja, você quer seu serviço, mas na verdade não quer essas pessoas por perto. Infelizmente, está enraizado na nossa sociedade ainda, né? É igual o preconceito, né? Eu não sou racista, tenho até amigos negros, tenho até amigos brancos. Então,
Esse contexto aí, pô, meu camarada, não é assim que verdade. funciona, né? Temos que quebrar isso, não é assim. É Não é verdade. assim, temos que debater sim. Isso é muito verdade. real. Isso é muito E quando real. você também cita a questão desses livros, né, é a questão que dá para trabalhar de uma forma transversal, né? Eu posso trabalhar com a língua portuguesa, posso trabalhar com história, geografia. Eu lembro do meu ensino médio, fizemos um trabalho de Dom Casmurro e O Cortiço também, que me marcou muito, que tinha que fazer a leitura para fazer a avaliação. Eu tinha até 2, 3 meses para fazer a leitura, né, um tempo, para você fazer a leitura do livro e depois você fazer a pressão. Não tinha nada de pesquisar no Google, não. Tinha que fazer a leitura mesmo. Então, isso era muito... Isso me marcou. Eu lembro que fomos na Fazenda Campos Novos fazer um trabalho do livro O Cortiço, fomos no bairro da Passagem, em Cabo Frio. Eu era aluno do Rui Barbosa. Fizemos um excelente trabalho e isso me marcou. Não esqueça dessa importância do livro, né? Devemos desenvolver nos jovens a importância da leitura, né? O livro físico, o livro PDF online é muito bacana, mas eu particularmente me perco na leitura ali. Você está dá um toque no telefone e você perde a leitura. Gente, olha só, vou dizer, eu gosto do livro físico, compro no sebo, entendeu? E a coisa mais triste que tem é ver as bibliotecas fechando, né? Ver algumas bibliotecas fechando, isso é lamentável. Eu fiquei, assim, muito impactada quando eu falei, gente, como é que eu nunca percebi essa música do Jorge Aragão, pelo amor de Deus? Essa primeira frase, que o elevador é quase um templo, é como se dissesse assim, somente o branco pode entrar ali, né? É um templo que é dele, não é nosso. Exatamente. Nossa, eu fiquei muito, muito mal por não ter percebido antes. Né? Mas aí quando ele fala, sai desse compromisso e não vai no desserviço, mostra ali o empoderamento do negro, né? Que o negro é capaz de subir também, né? Sai desse compromisso, não vai no desserviço, meu camarada, você tem potencial também para chegar onde você deseja, né? Basta você querer, mas aí vem a questão que o Estado tem uma limitação, né? O Estado cria uma dificuldade muitas vezes para o negro, a sociedade cria uma dificuldade, cria uma barreira, aí vem a questão da meritocracia, né? Onde está a meritocracia? Onde está a equidade? Outra frase que me flechou, me atravessou, como diz Marta, é: quem cede a vez não quer vitória. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, esse homem, meu Deus, o que ele tinha? Como é que ele fez um negócio desse? Que pancada essa música. Minha vontade era de passar no carro de som com ela assim. Ela é incrível. É verdade, a habilidade, né? Devemos desenvolver a habilidade de ouvir, né? Desde vamos só pela melodia, só pelo som, mas não precisamos dar atenção na letra, né? A interpretação. É verdade. Né? É verdade. Vamos só pela batida. É uma música que não é nova, né? Então, assim, eu conhecia, mas não tinha parado para refletir. Eu não refleti. Na época que ela surgiu, eu não era essa cabeça de hoje, né? Então, não estava processado na minha mente dessa forma. Hoje eu reflito muito mais nas letras, fico prestando bastante atenção. Mas acho que, por ela ser antiga, eu não tinha feito essa ligação. Vai dar tempo, Martinha, de passar o outro slide? Olha só, a gente já está em cima da hora, mas a gente vai passar para deixar o povo com água na boca, porque você preparou um material espetacular, as pessoas estão elogiando, adorando a proposta, né? Assim, está ampliando as possibilidades de trabalho para muita gente. Né? A Débora Castells diz assim: uma marca famosa tem uma paleta de cores beges rosadas que é denominada cor da pele. E a Mônica, né, Duarte vem falando que parece que tem um vídeo no YouTube a esse respeito, porque elas estão aqui conversando entre elas, Vitória Bandeira, Mônica, Débora, a galera está conversando entre eles, porque estão surgindo vários assuntos, né, entre elas, na verdade, sobre a cor da pele. Parece que tem um vídeo no YouTube que reflete a esse respeito, né, a cor de pele. Né, o que é isso, cor de pele? Tem um vídeo que traz esse assunto. Sobre a cor do lápis, né? Quando a gente diz assim, pinta com lápis cor da pele, né? A gente já fez isso, gente, na sala, né? Pinta com lápis cor da pele. Qual é a cor da pele, gente? Né? Ninguém nunca pintou com lápis preto, não é não? E aí eu falo da coisa enraizada, que a gente não presta atenção e a gente está acostumada a isso, porque eu, na época de escola, eu escutava: pega o lápis de cor de pele. Eu falei, mas a minha pele não é essa cor. Mas, ainda assim, eu sabia qual era o lápis e eu pegava o lápis.
Eu não contestei. É aquele negócio, a gente sabe, eu até contestei que não era a minha cor, mas eu fui lá e peguei, eu fui lá e fiz. Então, assim, a gente está tão acostumado que a gente faz, né? Então, isso é muito... Mas eu acho que tem uma coisa de cor de pele aqui nesse slide também, só vou pedir para diminuir um pouco, porque está cortando. Diminui um pouco e vai passando que não dá mais tempo. Já são 15 horas e 6 minutos. Só para a gente ver as falas. Só a gente chegar até 15h10 para a gente poder encerrar. A Fernanda preparou esse... Mas está muito pequeno, Rafa. Nem eu que tenho uma lupa aqui vou conseguir. Mais um pouquinho. Mas é só para passar a imagem, para as pessoas verem Isso, tá ótimo. Vai passando, Rafa, por favor. Para quem não conhece a Rafaela e a Ana Carolina, parceiras aí do CEPED. E aí, a Fernanda preparou. Quer falar, Fernanda, esse material belíssimo? Eu fiz, na verdade, quando vi que estava se aproximando a semana, vi vocês conversando, falando sobre lives, não imaginava que ia participar. E lembrei que eu recebi uma cartilha, justamente assim, mostrando alguns temas e expressões que são racistas e a gente utiliza por muito tempo. No dia a dia. Né? E a gente nem se toca nisso. E aí eu fiz questão de colocar como uma das primeiras denegrir, porque era uma coisa que eu usava, mas porque eu não conhecia a origem da palavra. E assim como várias outras palavras, a gente não conhece a origem. Gente, interessante também essa, denegrir. Eu não tinha imaginado isso. A minha concepção não tinha nada a ver com tornar negro, com algo maldoso. Para mim, era um verbo, simplesmente, né? E aí, depois disso, assim, eu já usei algumas outras vezes, mesmo depois sabendo, porque já está enraizado. E aí, depois que eu falo, eu fico, ai, meu Deus, falei. Né? Mas, então, eu achei... aí eu lembrei dessa cartilha, eu falei, poxa, eu vou procurar e vou mandar para Bruno, vou mandar para Débora, mas eu não encontrei. E aí, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um. E aí, resolvi colocar. Ótimo. O pessoal está adorando. Excelente produção, excelente. Tem que disponibilizar esse material, hein? Todo excelente esse material. Vai pelo e-mail, ó, cabelo ruim, cabelo duro. Pois o ruim, eu acho cabelo afro, né? Que o pessoal passando, Rafa. Só pode ser ruim. A inveja branca, a Ana Maria Braga utilizou há pouco tempo e deu um... Exatamente, gente, isso foi terrível. Foi horrível, porque como se for branca suaviza, né? Feito nas coxas, porque eram telhas que eram produzidas nas coxas dos escravos, né? Então, eram moldadas ali. Como o Bruno falou na live, né? A magia negra, o mercado negro, a lista negra, a ovelha negra, tudo que é ligado negativo, a uma coisa ruim, né? É tudo negativo, né? Tudo que é pejorativo, então acabavam usando. A mulata, como a Marta falou, né? É meio como utilizassem aquilo para tirar um pouco a pretitude da pessoa. E não é, né? E a gente viu que mulata não é isso, né? A gente viu aqui na live da manhã. Exatamente. Pois é. O criado mudo, que era outro que eu não sabia, e quando eu descobri, eu fiquei, gente... Fiquei horrorizada também, que eu falava, mas não pensava nisso. Mudo. Agora é minha mesinha. Eu não chamo mais. Minha mesinha. Gente, é inacreditável. Eu falei para vocês que eu estou atravessada com essas lives, gente. Vocês não estão acreditando. Esse outro, Não Sou Tuas Negas, né? Que você é uma coisa que a gente escuta tanto, mas que, na verdade, coloca a mulher negra num papel de qualquer uma, né? Um objeto, né? Objeto, né? Pode ser usada e abandonada, e até hoje está estereotipada essa questão também, né? Que a mulher negra é como se fosse somente para deixar a sua visão somente na questão da sexualidade, né? Infelizmente, marginalizada. Exatamente. Tem a meia tigela, né? Que eram os negros que trabalhavam nas minas, e aí, se eles não conseguissem alcançar a meta, eles recebiam metade da comida, e aí eles já eram despreciados, e aí já ficavam chamando eles de meia tigela, ou seja, eles não serviam, né? Então eles já eram medíocres, e daí surgiu o termo. O preto com alma branca. Preto com alma branca, gente, é terrível. É terrível. O Jorge Aragão falou também, né? Do preto com alma branca, que é como preto se fosse... com alma branca, olha só. Um que eu não coloquei aqui, mas que também tem, que é o preto de traços finos, como dizendo assim, olha, você é bonito porque você
pele escura, mas você tem os ascendência europeia, né? O biotipo, Tem o biotipo do colonizador, né? Isso, olha como você é bonito por isso, tá? Você é preto, por isso, porque seus traços são finos. Nega Maluca, não sei se teve aí Nega Maluca também. Nega Maluca. Não coloquei Nega Maluca. Ó, Fernanda, olha, você depois tem que assistir o vídeo. Eu não assisto nunca, tá? Não assisto nenhum. Dessas lives todas que a gente já fez de maio até agora, eu só assisti 2. Né? O do Janderson, que é nosso colega, né, parceirão, que me marcou muito, né? Muito. Exato. Estava convidado para participar. Já vou chorar, não vou chorar, gente. Estava convidado para participar conosco, né? E não tivemos essa oportunidade, mas temos o vídeo dele. Excelente profissional, colega de trabalho, excelente pessoa. Aprendi muito com ele, fiquei muito impactada com a nossa live. E a que eu chorei ontem, eu fiquei indignada, né? Falei, meu Deus, como eu chorei. Enfim. E aí, gente, vocês agora têm um material e Fernanda vai assistir depois, vai ver os comentários, vai ler os comentários. Tem muita sugestão de livro. Eu anotei aqui vários para a gente complementar esse material, né, e enviar para os professores, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Olha, as pessoas agradecendo, falando que é pouco tempo. Eu sei, gente, mas esse é o tempo, tá bom? Para ficar com gosto de quero mais, para ficar incomodado, querer ficar pedindo material. Olha, eu já decidi, vou ser avó, não sei se eu contei para vocês, né? O meu filho mais velho, a esposa está grávida de uma menina, e eu vou comprar a bonequinha dela preta. Vou correr antes da outra avó e vou dar a boneca. É isso aí, Marta. Está no caminho. A minha mãe, né, que é a minha madrasta, eu comentei ontem, ela é preta, né? E ela deu para minha filha quando nasceu a boneca preta. E a gente, assim, eu acho que a gente precisa, sabe, gente, começar a mudar as pequenas coisas na gente, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente pensa, os objetos que a gente compra, os livros que a gente compra, os brinquedos, né? A gente pode ir mudando isso, mudar mesmo, mudar a forma de pensar, né? Valorizar, respeitar as pessoas, respeitar o diferente, porque passa por tudo isso, né, gente? É isso. Exatamente, Fernanda, Márcia. Bruno, vamos encerrando, vamos às despedidas, as palavras finais. Eu agradeço mais uma vez, obrigado, Fernanda, por compartilhar esse rico material conosco, obrigado, Marta, obrigado a todos que estão na sala. É aquela questão, né? Se queremos a mudança, devemos começar pela gente, tem que começar conosco, né? Se queremos a mudança, não podemos esperar a ação do próximo para mudar. Então, estamos no caminho, né? A educação é uma causa única, então todos estão envolvidos, é uma única bandeira. Então, é desenvolver uma educação de excelência que vamos buscar, em um momento vamos buscar. Estamos avançando para isso. Eu agradeço a todos. Obrigado. Por ouvir. Desculpa pelo meu nervosismo. Tá maravilhosa. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada, Bruno, pelos helps. É sempre bom que a gente ajuda um ao outro. Trabalho em equipe sempre. Olha, pessoal, amanhã, último dia de sessão do CEPED. Falem com os amigos, quem não assistiu ainda, não conseguiu assistir, tá bom? Amanhã, às 9 horas, a gente vai receber o professor Dr. Luiz Guilherme, que vai falar sobre os indígenas do aldeamento de São Pedro da Aldeia de Cabo Frio e pesca na Ponta dos Búzios. Não percam, está imperdível, com a mediação do Marcelo Fernandes, que é o coordenador da área. Às 14 horas, o que mudou depois da Lei 10.639, com Bia Nunes, né? Ela é representante do quilombola Maria Conga Magé, presidenta, né, da Aquilerge, Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, também está imperdível às 14 horas. E depois, né, só ano que vem, então não perca essa oportunidade. Claro, os vídeos ficarão gravados, mas participar ao vivo é muito melhor, que você pode fazer os comentários aqui, tá bom?
Beijão, Fernanda. Um beijo no coração. Obrigada. Obrigada. Tchau. Parabéns pelo excelente material, tá bom? Obrigada. E por ter nos socorrido em tempo. Tchau, corrido, mas com Bruno. carinho. Obrigado, Marcos. Verdade. Obrigado a todos. Um Boa beijão. tarde. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.